Hora do nosso bate-papo esportivo aqui no Rio Claro Notícias. Rafael Pirobon, boa tarde. Recebo novamente o Rafa aqui para falar. E o basquete é o destaque novamente, não é isso? Olá, Paulo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, novamente o basquete, infelizmente, mais uma derrota de Rio Claro no NBB, né, Paulo? Infelizmente, a partida na sexta-feira, o Rio Claro recebeu o Pinheiros, um time mais forte que o Palmeiras, teoricamente, né? Mais forte. É um time que Rio Claro já conhecia, já havia enfrentado 2 vezes no Campeonato Paulista recentemente e perdeu as 2 partidas naquela ocasião. Então, uma equipe muito forte, tem vários jogadores aí estrangeiros, uma equipe que sempre fica ali, pelo menos busca a classificação. Mas vamos dar uma olhada como é que foi a partida. Quem acompanhou é a repórter Vlada de Santos. 10 minutos e uma inacreditável sequência de erros do Rio Claro Basquete para levar o torcedor ao desespero. Teve gente que não aguentou a pressão e caiu no sono. Pulou muito, estava muito nervoso e acabou desabando aqui, tadinho. Quando o jogo é sofrido, o apoio de pai e mãe é fundamental. E é difícil saber quem fica com o coração mais apertado nessas horas. Renê e Cristina vieram torcer para o filho Duda Machado. Vieram lá do Rio para dar esse apoio, é muito importante para mim. Eu espero que eles tragam um pouquinho de sorte. Quem que sofre mais, você ou ele? Não tem mais. Eu acho que ele é mais nervoso, mas sofrer todo mundo sofre. Você que sofre? Sofro muito. Sofro porque, além de eu já ter jogado, eu antecipo todas as bolas, aí quando não dá certo é horroroso. E estava difícil de acertar mesmo. Já o Pinheiros não estava com esse problema não. De onde arremessava, caía. Aliás, esse foi o jogo de estreia da equipe no NBB, que veio arrasadora nas cestas da linha de 3. Chegaram a abrir 16 pontos no placar. Vantagem que foi tirada em uma reação dos donos da casa, que fizeram um ótimo segundo e terceiro quartos. O Rio Claro chegou até mesmo a ensaiar uma vitória. Porém, na hora da decisão, nos minutos finais, o jogo forte e coletivo do Pinheiros, comandado pelo técnico Marcel de Souza, se sobressaiu, 70-84. É um campeonato muito difícil, o nosso time está ali na turma que corre pelo meio, né? E esse tipo de vitória é muito importante. Foi muito difícil hoje. O Rio Claro foi um time aguerrido, com jogadores contundidos, levou o jogo até o final. Com este resultado, o Rio Claro Basquete amarga sua segunda derrota no Nacional. A reabilitação no campeonato terá que vir fora de casa e longe da torcida. Os 2 próximos jogos serão contra a Liga Sorocabana e o Paulistano. Para a tão sonhada vitória, o técnico Chui espera contar com o retorno de jogadores importantes para dentro de quadra. O Tischer, a penalidade dele foi um jogo, né, automático, já vai estar pronto. O Brau deve começar a treinar segunda-feira, se ele não sentir nada vai estar lá, mas vai estar assim, igual o Estevo, consegue jogar 10, 20 minutos. Mas já é uma grande ajuda para nós. Nós sentimos falta dos nossos pivôs também, do nosso armador para ajudar o Tatu também, que sobrecarrega os 40 minutos em cima dele. Mas a gente vai superar, pedir para a torcida ter calma que a gente vai reverter esse placar. Bem, além de Rio Claro e Pinheiros, outros 6 jogos movimentaram a segunda rodada do Novo Basquete Brasil. É isso, né, Rafa? Exatamente. Outros 6 jogos, porque o Inter Limeira ainda estava lá disputando o Sul-Americano na Argentina. Só agora, a partir da próxima rodada, é que a equipe aqui de Limeira vai iniciar a sua participação no NBB. Vamos ver então os resultados desta segunda rodada. A gente tem a tela. O São José venceu o Uberlândia em casa por 80-52, está liderando o campeonato. Franca, 81, Brasília, 73. Mogi, 60, Minas Tênis, 61. Bauru, 99, Basquete Cearense, 81. O Paulistano ganhou em casa do Macaé, 82-76. A Liga Sorocabana, dessa vez, perdeu para o Flamengo. Perdeu lá em Sorocaba, 97-92. E aí o Rio Claro Basquete perdendo para o Pinheiros por 84-70. O campeonato está sendo liderado, por enquanto, por São José, Franca e Paulistano. Paulo, essas 3 equipes venceram os 2 jogos, tem 4 pontos. E aí tem, olha, 6 equipes com 3 pontos ganhos na tabela de classificação. Brasília, Minas Tênis, Bauru, Mogi, Sorocaba e Paulistano. Essas equipes venceram uma e perderam outra. Agora, o público já caiu pela metade entre o primeiro e o segundo jogo.
Exatamente, caiu. O primeiro jogo foram 1.148 torcedores. Para esse segundo jogo, eles já divulgaram aí cerca de 600 torcedores que compareceram ao ginásio Felipe Carré. Tudo bem, né, Paulo? Era uma sexta-feira à noite, o pessoal né, tem exatamente outras opções né, de lazer na cidade numa sexta-feira à noite em relação à quarta. Então, é normal que o público tenha caído um pouco, além da derrota na estreia, que também acaba desanimando um pouquinho a torcida. Agora, esses dois jogos, olha, Liga Sorocabana... O Rio Claro chegou a vencer a Liga Sorocabana lá em Sorocaba no Campeonato Paulista. Então é um adversário que a gente pode dizer que briga de igual para igual. Igual para igual, é. Né? Agora o paulistano é o atual vice-campeão brasileiro, então já o buraco é mais embaixo. E lá em São Paulo. Lá né? em São Paulo. Agora Velo? Agora Velo. O Velo Clube havia prometido para a semana passada a chegada dos jogadores que de fato vão disputar a Série A2 pelo clube. Alguém chega hoje? Hoje não, Paulo. A informação do técnico Vaguinho Dias, falei com ele agora na hora do almoço, ele disse o seguinte: amanhã devem chegar 4 jogadores, eles já estão até com passagens compradas, passagens aéreas, devem chegar amanhã no fim da tarde no Benitão. São jogadores que estão apalavrados com o clube, porém eles ainda não assinaram contrato, por isso que o treinador, a diretoria, eles não querem anunciar com antecipação esses atletas para não melar a negociação, essa coisa toda. Então, só vão divulgar os nomes amanhã mesmo na apresentação. Essa apresentação estava marcada para hoje, foi mudada para amanhã. Vamos ver se continua, né? Se fica mantido para amanhã. O detalhe é que daqueles 25 jogadores que a gente trouxe aqui, que estavam treinando lá no Benitão, que estavam sendo avaliados pela comissão técnica, 10 já foram embora, viu? O clube já dispensou 10, não gostou, então já liberou para que eles possam continuar a vida aí. Outros 15 continuam sendo observados, mas mesmo assim esses também não têm certeza se vão ou não integrar o elenco da Série A2 para o ano que vem, viu, Paulo? Agora, com relação a treino mesmo, por enquanto nada. Não, eles estão treinando, tranquilo. Mas apenas para avaliação. Os jogadores que vão disputar o campeonato, esses ainda não chegaram, né? O campeonato começa no dia 1º de fevereiro. Geralmente os clubes iniciam aí com uns 2 meses de antecedência os preparativos, por isso que eu acho que até o final desse mês o Velo começa propriamente a sua preparação dentro de campo. Né? Agora, a gente fala bastante dessa questão de jogadores que estão chegando. O pessoal deve estar pensando em casa, nossa, mas já é novembro, quer dizer, 2 meses de treino são suficientes? Vamos colocar aí que dezembro esteja mais ou menos montado, dezembro e janeiro são suficientes para começar bem o campeonato ou é pouco tempo? Geralmente é o tempo que as equipes costumam treinar, viu, Paulo? Se você pegar o Rio Claro na Série A1, esse ano é que começou com um pouco de antecedência, né? Mas geralmente as equipes sempre começam ali em novembro, quando o campeonato começava em janeiro, em meados de janeiro. Agora, como foi adiada a estreia no campeonato, então as equipes aproveitam para segurar um pouco. E essa preparação remota, ela é feita por quê? Por conta da questão salarial, né? Para você não ficar pagando salário para jogador sem jogar. Então é aquela questão, aquela velha história econômica. Né? É por isso, é lógico que se as equipes tivessem dinheiro para bancar, para manter os elencos aí, né, por mais tempo, começar a fazer uma preparação aí lenta, uma preparação mais elaborada, é lógico que seria o ideal. Mas como é um consenso no futebol, principalmente nas equipes pequenas, Paulo, eu acho que o Velo não sai em desvantagem, né? Eu acho que é o tempo aí que dá, porque as outras equipes também estão com esse mesmo tempo. Agora o destaque para o Rio Claro, é isso? Exatamente, o Rio Claro. Os jogadores que chegaram continuam treinando, Rafael, é isso mesmo? Continuam treinando, eles treinaram toda a semana passada, aqueles 12 atletas, né? Você vê, o Rio Claro também não conseguiu ainda apresentar o seu elenco completo, porque os atletas estão disputando o Campeonato Brasileiro, séries A, principalmente B e C, né, no caso do Rio Claro. Então, por isso, apenas aqueles 12 que foram apresentados semana passada que estão treinando aí com o técnico Buião. A equipe se reapresentou hoje pela manhã, treina 2 períodos, à tarde tem um novo trabalho lá no Chimitão e assim deve ser durante a semana toda, sempre em 2 períodos. O Rio Claro também não anunciou nenhum reforço novo, havia expectativa de se alguém chegasse por esses dias, por enquanto não, são apenas aqueles 12. Enquanto não terminar a Série B e Série C do Brasileiro, eu acho que ninguém mais aparece por aí não. Eu acho que o Rio Claro vai completar o elenco
com esses atletas de Campeonato Brasileiro mesmo. Tem alguma coisa de sub-20 que dá para aproveitar? São 3 jogadores, né? Tem o Maurício, também tem o Johannes e tem o Giovani. São atletas do sub-20 que subiram para a equipe de cima. Talvez algum dos goleiros do sub-20 também seja apresentado para compor o elenco. O Rio Claro ainda busca goleiros, a verdade é essa. Tem o Richard, que vai ser o titular, isso já foi anunciado, mas os outros 2 goleiros ainda o Rio Claro não encontrou. O preparador de goleiros, o Denis Augusto, que também é o técnico da equipe sub-20, vem vasculhando por aí, parece que está um pouco difícil de momento. Um dos goleiros dos juniores deve ser aproveitado, portanto. Falando do sub-20, Paulo, o Rio Claro havia anunciado que hoje seria a reapresentação dos garotos que vão disputar a Copa São Paulo de Juniores, mas acabou ficando adiado isso para a semana que vem. Apenas na segunda-feira, dia 17, é que a garotada vai voltar aí e, consequentemente, vai iniciar o trabalho para a Copinha, que começa na primeira semana de janeiro. Esse trabalho da Copinha é uma experiência importante também. Você acha que dá tempo ainda de inscrever alguém da Copinha no Campeonato Paulista por conta desses destaques que vão aparecer? Olha, o Campeonato Paulista, as equipes podem inscrever os atletas até a 4ª rodada. Com essa mudança que houve no regulamento para esse ano, as equipes vão ter que inscrever no máximo 28 atletas, 25 de linha e 3 goleiros. Por isso, o Rio Claro vai ficar meio engessado com relação a atletas do sub-20. Eu estava conversando na semana passada com o Alex Afonso, o diretor de futebol do clube, e o que ele disse é o seguinte: o Rio Claro não gostou muito dessa ideia de número limite de 28 atletas inscritos, porque ele queria, de repente, justamente fazer isso, aproveitar mais jogadores que eventualmente se destaquem na Copa São Paulo. Com uma equipe enxuta, 28 jogadores apenas, que é a média, mas que você poderia de repente ter mais uns 2 ou 3 aí de sobra, né, uma gordura, 28 fica um número muito limite ali para as equipes trabalharem. Você não pode errar na inscrição e na contratação dos atletas, é em cima, Paulo. Então, o Rio Claro vai ter um pouquinho de dificuldade com isso. Já no Velo eles disseram que não tem, que essa questão de jogadores limites, para o Velo não vai influenciar muito. Mas o Rio Claro está reclamando um pouquinho, sim. Porque daí tem aquela questão de contusões, né? Exatamente. Os jogadores, elenco muito enxuto, e às vezes você não trabalha ali com muitos substitutos para alguma determinada vaga, uma contusão aí complica o time inteiro. Com certeza, contusão, suspensão, que sempre acontece no decorrer do campeonato, e mesmo atletas que são contratados, de repente não agradam e aí o clube precisa correr atrás de um reforço. Com essa nova regra, isso não vai ser possível. São aqueles ali, pronto. Por isso até que o Rio Claro também está aguardando um pouco para anunciar o elenco completo, justamente para ver primeiro como é que esses que estão aí vão se comportar. Algum mais destaque para hoje? Por hoje é só, Paulo. Rafael, obrigado pela participação. Valeu, até amanhã. No próximo bloco, a gente começa aqui no Rio Claro Notícias uma série de entrevistas relacionadas ao setor industrial. Hoje, o tema é prótese. Até já!